Semana de acontecimentos surpreendentes no cenário internacional. E a gente continua te mantendo muito bem informado, agora com os principais assuntos mundo afora. No programa de hoje, uma disputa inédita na política americana. Pela primeira vez em quase 240 anos de democracia, nos Estados Unidos, dois aliados de mandato se tornaram rivais na disputa pela Casa Branca. O ex-vice Mike Pence vai tentar superar Donald Trump pela vaga dos republicanos na corrida à Casa Branca. Uma barragem desmorona na Ucrânia, provocando a inundação de cidades inteiras. A tragédia piora ainda mais a vida da população, que sofre com uma guerra que já dura 15 meses. Zelensky fala em ataque covarde. Putin diz que foi sabotagem. Quem vai vencer essa batalha de narrativas? A gigante Apple promete revolucionar a maneira como nós usamos os computadores. Mas será que a realidade virtual veio mesmo para ficar? O Jovem Pan Internacional está no ar. Jovem Pan Internacional. Olá, muito boa noite. Nunca um ex-presidente dos Estados Unidos concorreu com o próprio vice a uma nova disputa pela Casa Branca. Esta semana, quando Mike Pence anunciou a pré-candidatura pelo Partido Republicano, ele e Donald Trump escreveram uma nova página da história política americana. A decisão de Pence não foi de repente. Há meses ele ensaiava o anúncio que veio esta semana depois que sentiu um certo apoio da ala republicana que busca uma alternativa à pré-candidatura de Trump. Embora o ex-vice-presidente tente se descolar do antigo chefe, ele repetiu a cartilha do magnata. Foi à capital do estado de Iowa fazer o discurso de lançamento da corrida eleitoral. Trump usou essa tática na campanha que o elegeu em 2016, no mês de novembro. Dar atenção ao colégio onde começam as disputas internas dos partidos. Mesmo representando apenas 6 dos 270 delegados necessários para eleger o presidente dos Estados Unidos, Iowa ainda preserva uma tradição de assembleias entre os correligionários. Trata-se da campanha eleitoral na essência. Reuniões presenciais, comitês. Ali, a vitória de um determinado candidato depende do esforço pessoal dos apoiadores. Iowa é um termômetro de popularidade. Os tais 6 delegados, no final da contagem de votos dos estados, é apenas um detalhe. Pence usou a eloquência de quem já foi apresentador de programas de rádio e TV para convencer que ele é uma alternativa ao ex-presidente, que ainda figura como favorito à vaga do partido. Falando pela primeira vez na condição de pré-candidato, Pence se esforçou para dissociar a figura dele à de Trump, apesar de terem sido aliados ferrenhos durante 4 anos em Washington. O pronunciamento citou, claro, a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Do lado de fora do Congresso, Trump falava a uma multidão que se sentiu motivada a tentar interromper o processo que estava afirmando a vitória de Joe Biden nas urnas. Do lado de dentro do Capitólio, Pence comandava a sessão do Senado que diplomava o rival democrata. O ex-vice americano classificou o episódio de trágico e garantiu que não tinha o direito de anular a eleição, como pressionava o então presidente. Por fim, declarou: quem se coloca acima da Constituição jamais deveria ser chefe de Estado. On that fateful day, como já disse muitas vezes, naquele dia fatídico, as palavras do presidente Trump foram imprudentes e colocaram em perigo minha família e todos no Capitólio naquele dia. Mas o povo americano merece saber que naquele dia o presidente Trump também exigiu que eu escolhesse entre ele e a Constituição. Agora os eleitores serão confrontados com a mesma escolha. Escolhi a Constituição e sempre o farei. and I always will. Os aplausos vieram quando ele declarou ter preferido ser fiel às leis do que obedecer uma ordem arbitrária do presidente. Para a gente entender esse movimento histórico, um ex-vice-presidente vai concorrer com um ex-presidente, eu vou chamar a ajuda aqui do Diogo Schelp, que é analista também de assuntos internacionais,
Diogo, a gente já viu, olhando, por exemplo, entre os democratas, eu vou voltar no tempo, na escolha de Barack Obama para candidato, então, pelos democratas. Ele vociferava ali com Hillary Clinton num momento de pré-candidatura. Depois, a Hillary Clinton, inclusive, foi secretária de Estado, que no modelo americano é muito importante ali no núcleo duro da Casa Branca. Quer dizer, antigos rivais se tornaram depois aliados dentro do mesmo partido. Agora, Mike Pence e Donald Trump estão fazendo o caminho inverso. Eles foram aliados e se tornaram rivais. A minha pergunta é direta. Você acha que isso vai implodir o Partido Republicano? Essa contramão que é histórica? O que vai restar do partido depois dessa queda de braço entre eles mesmos? Olá, Marcelo. Olá a todos. Olha, eu não acredito que vai implodir o Partido Republicano, até porque já há uma fratura dentro do partido que vem ocorrendo entre trumpistas e não trumpistas, né? Republicanos aí que se deixaram influenciar pela maneira de Trump de ser governo e de fazer política, e as suas ideologias, e entre aqueles que não o fazem. O Mike Pence, na verdade, é trumpista. Se você analisar as ideias dele, as pautas que ele vem defendendo, são pautas muito semelhantes às que foram defendidas ao longo do governo Trump, do qual ele era vice-presidente. A principal diferença que ele estabelece em relação a Trump é essa defesa da democracia, justamente pelo fato de que Trump o colocou nessa posição ao querer que ele não certificasse a vitória de Joe Biden no dia 6 de janeiro de 2021, naquela ocasião quando houve a invasão do Capitólio. Então, ao ser colocado nessa posição de ter que escolher pela Constituição, pela democracia, Mike Pence se tornou um trumpista mais democrático, digamos assim. Então, ele vai entrar nessa disputa pré-eleitoral exatamente dessa forma. Existem três grupos aí de lideranças republicanas atualmente. Existem aqueles que tentam ser mais trumpistas que o próprio Trump, aí a gente pode colocar o próprio governador da Flórida, DeSantis. Existem aqueles que são assim porque eles defendem as ideias de Trump, mas de forma ainda mais exacerbada, né? E existem aqueles que, como o Mike Pence, tentam se diferenciar de Trump, não nas ideias e não na agenda especificamente, mas principalmente por essa questão de aceitar ou não o resultado de 2020. É o caso, por exemplo, do governador de New Jersey, Chris Christie. Agora, existe o último grupo, que é muito minoritário atualmente no Partido Republicano, que são aqueles que são realmente anti-Trump, que são mais republicanos tradicionais. Shelby, até esse momento, as pesquisas de opinião feitas entre eleitores dentro do Partido Republicano apontam uma enorme vantagem do ex-presidente Donald Trump. Ele aparece com mais de 50% com relação ao Ron DeSantis, por exemplo, que ainda ali está na casa, não chegou nos 20% da preferência do eleitorado. Ainda o Trump é franco favorito, ou esses discursos de ex-aliados contra o ex-presidente vão começar a minar essa ideia do Trump voltar a concorrer à corrida da Casa Branca? Eu acredito que não, viu, Marcelo? Olha, além disso, além desses dados que você apresentou, existe uma outra pesquisa que mostra que 86% dos americanos que se identificam como republicanos têm uma visão favorável de Donald Trump. Ou seja, é minoritária a parcela dos republicanos que não gostam de Donald Trump. O que Mike Pence e outros aí pré-candidatos à presidência republicanos devem estar calculando? Que eles têm a chance, principalmente, de conseguir essa nomeação caso Trump não saia candidato, o que é improvável atualmente, mas devido aos diversos problemas que ele tem tido com a justiça, não é algo assim tão remoto assim, dessa forma. Então, eu acredito que eles se apresentem dessa forma. O Mike Pence, por exemplo, na estratégia dele de ser trumpista, mas ao mesmo tempo ser mais democrático do que Trump, ele parece querer apelar justamente para essa parcela dos republicanos que não gostam de Trump, mas também sem afastar aqueles que são trumpistas, principalmente na agenda política. Obrigado pela participação, Diogo Schelp. A gente ainda vai falar muito com o Diogo. Falta 1 ano e meio para a eleição nos Estados Unidos, no final de 2024. Ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Obrigado, Schelp. Bom final de semana. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, até mais. Até mais. A gente vai agora falar de guerra. A gente já conhecia a guerra de narrativas no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Agora, a troca de acusações envolve um caso de sabotagem que atingiu milhares de civis.
Pois é, quando a barragem de um gigantesco reservatório de água desmorona sem apresentar uma rachadura sequer, não se trata de um acidente, sim de uma destruição proposital. É assim que o governo ucraniano está lidando com o vazamento em Kakhovka, no sul do país. Imagens aéreas mostram que o rompimento da contenção liberou água suficiente para cobrir cidades inteiras. Populações que estão no meio do fogo cruzado há mais de um ano sofrem com todo tipo de desabastecimento. Agora tiveram que fugir da situação por causa dessa inundação. Quem não conseguiu sair de casa espera a entrega de mantimentos por drones. O presidente Volodymyr Zelensky visitou a área e acusou a Rússia de mais um crime de guerra ao prejudicar diretamente as populações civis. Moscou nega e fala em fogo amigo dos próprios ucranianos, uma vez que a usina atingida abastece a Crimeia, que foi tomada por Putin em 2014. Independente dos culpados, a tragédia cresce à medida que o tempo passa. Já há o registro de mortes por causa das enchentes. Cabeças de gado não devem sobreviver por muito tempo nas áreas alagadas. O fornecimento de energia está ainda mais comprometido. A famosa usina nuclear de Zaporizhzhia, que fica a 250 quilômetros de distância da barragem, usa a contenção de água para resfriar os seus reatores. O superaquecimento desse núcleo pode levar a uma explosão muito maior da que ocorreu em Chernobyl. E o pior, a inundação cobriu um campo minado. Então os moradores correm o risco de pisar nos explosivos, uma vez que as sinalizações de perigo ficaram submersas. Kiev pediu que a comunidade internacional condene a ação atribuída aos militares russos. Tudo muito complexo, então eu vou ter ajuda aqui do comandante Robson, que mantém na internet um canal A Arte da Guerra, especialista aqui nesse tema, e vai nos ajudar a tentar entender algo que nem é claro para os ucranianos e nem para os russos. Comandante, muito obrigado pela sua presença aqui. Queria começar com esse tema. A gente tem aí uma situação, um fato. Uma barragem explodiu na Ucrânia. Tem um discurso que a Ucrânia diz que foi vítima, a Rússia duvida muito, pode ter sido uma própria sabotagem do país, uma guerra de narrativas como a gente viu na reportagem anterior. Mas uma explosão de uma barragem daquela magnitude, o que o senhor acha que aconteceu? Obrigado, Marcelo. Obrigado, ouvintes da PAN, pelo convite. Bom, Marcelo, isso aí tem cara de ser trabalho de profissional, ou de pessoal de operações especiais, ou de sapadores de engenharia que colocaram uma carga direcionada. Tem cara disso, a gente não sabe, lógico. Pode ter sido míssil, pode ter sido outra coisa. Mas a possibilidade maior é de gente especialista, gente que sabia bem o que estava fazendo, tá? E pode ter pré-programado, inclusive, essa explosão. Pode ser que esses explosivos estivessem lá há bastante tempo. Entendi também. Já que o comandante falou em míssil, a gente sabe que tem um grande protagonista nesta fase da guerra, que são os mísseis. Ora lançados pelos ucranianos, ora pelos russos. E tem um componente muito importante, que é esse drone explosivo russo, o Lancet 3. Comandante, por que ele é importante nesse cenário de guerra agora? Pois é, Marcelo, você tem que olhar uma coisa. Basicamente, o que os dois lados estão fazendo? Porque a Ucrânia tem as suas versões de mísseis também que ela recebe do Ocidente, de drones que ela recebe do Ocidente, e alguns que ela adapta também muito bem. Os dois lados tem uma engenharia militar muito capacitada. Esses drones, qual é a grande vantagem? É que eles conseguem caçar veículos móveis no campo de batalha. Não só carros de combate, artilharia propulsada, caminhões também, veículos de comando, etc. Esses drones, em geral, eles ficam, né, na posição de loitering, que seria vadiar, né? Por isso que algumas pessoas traduzem como vadiar. E quando acha um alvo de oportunidade, um alvo de valor, é direcionado para cima. Então, você nunca sabe de onde vem um ataque. Entendi. E, comandante, aqui, né, a gente está falando, então, de uma peça que tem uma espécie de uma inteligência artificial. Ele é completamente autônomo, quer dizer, ele é lançado, mas ele pode tomar uma decisão de ataque quando ele encontra um alvo pré-determinado.
Marcelo, não está muito nesse ponto ainda, o pessoal, porque existe muita controvérsia ética sobre a independência de armamentos. Okay. Existe muita controvérsia, quer se estabelecer convenções para isso, etc. Mas uma coisa se pode dizer desses artefatos, eles são extremamente eficientes. Perfeito. Você não perde, é difícil perder um tiro com isso aí. Vamos passar para outro? Shahed 136. Já vi que o senhor se animou, por que ele é importante também? Porque esse drone, ele foi desenvolvido no Irã e com componentes muito simples. Tem gente que diz que o motor dele é de motocicleta chinesa. Os componentes são muito simples. Há alguns anos atrás, o governo da Alemanha quis cercear a venda de peças para o Irã. Por quê? O Irã estava comprando peças de aeromodelos. Com peças de brinquedos, eles faziam drones extremamente letais. O Shahed, o que acontece? Ele leva aí uma boa carga de explosivo, né? Acho que são entre 36 e às vezes um pouco mais, um pouco menos, e fica orbitando ali, entra nas defesas de Kiev e você causa uma destruição muito grande com um míssil barato, um drone barato. Um drone desse custa cerca de $20 mil. Para vocês terem uma base. Os mísseis antiaéreos Patriot, cada um custa 2 milhões. Quer dizer, para destruir um artefato desse, feito com motor de motocicleta, que custa $20 mil, você gasta 2 milhões se você acertar o primeiro míssil. Claro, né? Aqui a gente fala de 20 mil, 2 milhões. Para pessoas físicas é muito dinheiro. Mas para um cenário de guerra e para estados é nada, né? Agora, se fala muito também, comandante, deste momento da guerra, da contraofensiva ucraniana, inclusive avançando em direção a território russo. A gente tem um modelo aqui de acordo com informações de agências internacionais, ou seja, nós criamos aqui um modelo que não é do discurso dos ucranianos nem do discurso dos russos. Isso aqui foi observado por observadores internacionais. Existem think tanks nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, que ficam observando esses cenários de guerra e abastecem a imprensa com essas informações. Agora, comandante, aqui a gente tem um desenho, né? Pouco rudimentar, mas eu acho que ele traduz facilmente. Tanques, supostamente aqui ucranianos, chegando numa linha de defesa da Rússia, em que temos uma trincheira profunda, minas para segurar esses tanques ucranianos. Para mim, absolutamente leigo, isso aqui me parece um cenário de Primeira e Segunda Guerra Mundial. Sim, ou seja, não estamos falando de um arco de tempo de mais de 100 anos, no caso da Primeira Guerra Mundial, e 80 anos da Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, essas táticas são usadas e elas são eficientes? Extremamente eficientes. Essas táticas que ambos os lados usam, porque não é só a Rússia, a Ucrânia também, são muito parecidas com a Batalha de Kursk, que aconteceu ali perto da Ucrânia, no nordeste da Ucrânia. Então o que acontece? Você tem uma vala anticarro aqui, que ela é o suficientemente grande para um carro de combate entrar, mas não sair nela. Tem uma angulação também, ele vai bater e vai ficar ali. Lógico, depois você talvez consiga tirar, mas enquanto ele está parado, ele está se debatendo ali, você consegue atingi-lo com fogos. Os dentes de dragão, mesma coisa, visam destruir as lagartas, né? E você nota uma coisa aqui interessante, eu queria chamar a atenção para os ouvintes da FAN, que é o design em zigue-zague dessas trincheiras. Que é exatamente para você evitar, né, que o mesmo tiro de artilharia acabe pegando todo mundo numa mesma fileira. Ele vai bater, né, vai acabar parando nesse parapeito aqui. E em apoio a essa trincheira nós temos também as concertinas, né, para você dificultar o trabalho de engenharia. E aqui você tem provavelmente uma trincheira de comunicação que ela dá alcance para uma trincheira mais recuada. Acho que a esmagadora maioria da nossa audiência nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, assim como eu, e a referência de trincheira é o que se vê em filme, que era uma enorme fileira, né, em linha reta, paralela a uma linha de combate. Agora é uma tática que não se usa mais. Não, Marcelo, é bastante comum. Na guerra Irã-Iraque se usou, porque o que acontece? É o que você tem para se defender. Você está no campo de batalha, você está ali numa posição exposta. Então, o que as pessoas às vezes não fazem ideia, e fica meio difícil até mostrar no desenho, é que às vezes as trincheiras, elas viram uma verdadeira cidade. Você tem trincheiras de comunicação, você precisa instalar um hospital de campanha, você vai ter que fazer comida aí, não tem como. Você tem um abrigo. Agora, o problema da trincheira, acumula água, as condições são muito insalubres, você tem pé de trincheira, você tem pneumonia, você tem doenças, você tem ratos, você tem de tudo. É um expediente extremamente válido, extremamente mortal, protege bastante, mas é muito insalubre. Entendi. Bom, por enquanto a gente não tem nenhum sinal de arrefecimento e muito menos de que essa guerra vai terminar num curto
prazo de tempo, infelizmente. Então, certamente vamos receber o comandante em outras oportunidades para esclarecimentos tão ricos quanto esse. Obrigado, comandante, e até uma próxima. Marcelo, felicidade para você. Agora a gente vai falar de tecnologia. A Apple lançou essa semana os primeiros óculos de realidade mista da empresa. O dispositivo vai começar a ser vendido nos Estados Unidos só no ano que vem. Com o Vision Pro, os usuários vão poder acessar paisagens meditativas, jogos e até mesmo videoconferências. Para isso, é possível escolher o nível de imersão através de um botão que permite ajustar a tela de realidade aumentada para realidade virtual. O Vision Pro tem 2 horas de uso com uma bateria externa, mas o dispositivo não pode ser utilizado de forma autônoma. Segundo o CEO da Apple, o dispositivo é um novo tipo de computador que aprimora a realidade, misturando perfeitamente o real e o digital. O produto vai chegar ao mercado custando quase $3.500, o que dá mais de R$17 mil. Essa analista diz que a Apple atendeu e até superou as expectativas. E acrescentou que as pessoas ficaram muito empolgadas com o anúncio. Atualmente, o mercado de realidade aumentada é dominado pela Meta, dona do Facebook, que desde 2021 tem o objetivo de se tornar uma empresa do metaverso. Na semana passada, o chefe do grupo, Mark Zuckerberg, apresentou um novo dispositivo de realidade mista, que vai ser bem mais barato que o Vision Pro, custando $500. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: será que esse equipamento vai revolucionar a maneira como eu e você utilizamos um computador? A resposta com o nosso analista de tecnologia, Carlos Aros. A Apple está apresentando o que pode vir a ser a segunda oportunidade para que o metaverso, de uma vez por todas, emplaque. E eu explico o porquê. Com o Apple Vision Pro, esse lançamento agora, desta semana que passou, a empresa coloca mais um dispositivo no mercado. Um dispositivo que integra todo o ecossistema Apple e, mais do que isso, entrega para os usuários uma experiência mista de realidade aumentada e realidade virtual. E aqui eu explico. Realidade virtual é aquela que está na tela. A gente só consegue ver porque parece que estamos imersos, estamos dentro daquele universo. A realidade aumentada é quando nós projetamos os objetos virtuais no mundo físico, como se fossem hologramas, para trazer aqui uma definição mais simples para quem nos acompanha. A Apple mistura tudo isso nesse óculos, o Apple Vision Pro. E ele vai custar caro. Sai aí a largada dele, $3.500 lá nos Estados Unidos, ainda sem preço e sem data para chegar no mercado brasileiro. E por que isso é tão importante? Por que esse lançamento é tão significativo? Embora há algumas semanas o Facebook, ou melhor, a Meta, tenha lançado o seu dispositivo também de realidade mista, a Apple faz isso integrando o ecossistema e com um apelo de marca muito maior do que a Meta. Afinal de contas, estamos acostumados a consumir os serviços das plataformas da Meta nos nossos aparelhos, nos nossos dispositivos. E quando entramos em uma loja para comprar um celular, para comprar um tablet, a gente procura por marcas conhecidas, a Meta não nos vem à cabeça. A gente vai lembrar da Apple, a gente vai lembrar da Samsung e outras fabricantes. A IDC divulgou um relatório há pouco tempo atrás que mostra que o mercado desses dispositivos, desses óculos de realidade mista, esse mercado é dominado pela Meta. Portanto, a Apple tem um desafio aqui para fazer crescer e ganhar esse mercado. Talvez isso não aconteça. Primeiro, porque o ticket médio é alto. Segundo, porque a Meta já está estabelecida. Mas, sobretudo, porque esse é um mercado em queda. As vendas vêm caindo. E há uma razão clara para isso. Você, quem nos acompanha, não conseguimos entender ainda qual o efetivo valor, a verdadeira proposta desse chamado metaverso. O que a gente pode fazer nesse mundo? Que benefícios traz para o entretenimento? Que benefícios traz para o trabalho? A gente não entendeu. E a gente não entendeu porque uma fase importante desse processo
ainda não está completa. Os desenvolvedores precisam abraçar esse mercado e criar soluções, criar ferramentas, criar caminhos para que os usuários possam experimentar esse universo conectado, essa fusão entre o mundo físico e o mundo digital que nós estamos chamando de metaverso. E olha que sinal dos tempos, né? Enquanto a Apple lança um produto de R$17 mil, absolutamente tecnológico, um novo relatório indica que 675 milhões de pessoas vivem sem eletricidade no mundo todo, ou seja, cerca de 9% da população mundial. O relatório, feito por várias organizações, incluindo a OMS e o Banco Mundial, indica que 80% das pessoas sem eletricidade são da África subsaariana. O documento argumenta que o mundo não está no caminho certo para alcançar a meta de desenvolvimento sustentável adotada pela ONU em 2015, que visa garantir energia limpa e acessível até 2030. Ainda segundo o relatório, o encarecimento da energia está ofuscando as perspectivas de conseguir um acesso universal à eletricidade. Em nota, o vice-presidente do Banco Mundial disse que o planeta enfrenta uma desaceleração do ritmo de eletrificação. De acordo com dados da Agência Internacional de Energia Renovável, os fluxos financeiros internacionais para energia limpa em países de baixa renda diminuíram depois da pandemia da Covid-19. E falando em desenvolvimento sustentável, a Unesco aplaudiu o compromisso econômico da Austrália para proteger a Grande Barreira de Corais. O investimento de quase 3 bilhões de dólares deve assegurar o futuro da Grande Barreira de Corais, considerado um patrimônio da humanidade desde 1981. Entre as medidas protetivas estão a criação de zonas proibidas para a pesca e a redução de descargas de poluentes e das emissões de CO2. A diretora-geral da Unesco afirmou estar satisfeita com o diálogo entre especialistas e autoridades da Austrália. O país é um dos maiores importadores de carvão e gás natural do mundo e um dos piores países em termos de emissões de dióxido de carbono por habitante. Além do valor incalculável do ponto de vista natural e científico, estima-se que a barreira de corais gera quase 5 bilhões de dólares de receita para o setor de turismo da Austrália. O Recife se estende por 2.300 quilômetros. A China enviou 3 astronautas para a própria estação espacial Tiangong. Pequim tem planos para mandar um voo tripulado para a Lua até 2030. Entre a equipe enviada à estação espacial está o primeiro astronauta civil, que deve produzir testes científicos. Antes da missão, apenas integrantes das Forças Armadas Chinesas tinham sido enviados ao espaço. O foguete decolou na região nordeste da China e chegou ao módulo central da estação mais de 6 horas depois. O lançamento foi considerado um sucesso. Pequim fez um grande investimento no programa espacial com a intenção de alcançar os Estados Unidos e a Rússia na corrida espacial. Tiangong é o principal elemento do programa espacial chinês e já enviou sondas para Marte e para a Lua. A estação deve permanecer em órbita terrestre baixa, a uma distância de 400 quilômetros acima do planeta Terra, por pelo menos mais 10 anos. O objetivo é permitir que a China mantenha uma presença humana no espaço a longo prazo. Este foi o Jovem Pan Internacional de hoje. O nosso próximo encontro já está marcado, sábado que vem, às 9 horas da noite. Uma ótima semana para todo mundo. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.